Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Deem seu like, o seu dislike, se for o caso, após o vídeo. Comentem. E hoje iremos dar continuidade Vamos analisar, na verdade, mais uma das falas do pastor arqueólogo Rodrigo Silva. Naquele vídeo que eu já postei em 2 comentários sobre suas declarações aqui no canal, que ele intitula como Porque Deus Mandou Matar, ele alega naquele vídeo que a terra de Canaã era uma terra menos violenta que a terra de Ur, de onde Abraão supostamente veio. Então, ele diz que aquelas terras onde Abraão vivia, supostamente, eram muito violentas e que um dos motivos de Deus ter mandado Abraão sair de lá, de Ur, era a questão da violência que imperava lá em Ur, né, naquelas cidades sumérias, né? Mandando Abraão vir para uma terra que era menos violenta. Vou mostrar para vocês que isso é uma verdadeira mentira, uma falácia descarada desse crente pastor. Mas antes, vamos ouvir essas partes do vídeo dele em que ele faz essas declarações absurdas e sem sentido. Só analfabetos e ignorantes que levam a sério uma bobagens como essas. Uma boa tarde. Fico feliz de ver que muitos se interessaram pelo assunto. Vingança. Mas olha, o Código de Hammurabi não colocou assim, de modo nenhum pode matar. Não, você pode matar, desde que seja um por um. Entenderam? Você pode achar isso estranho, mas quem nascia naquela época era acostumado a pensar assim.
E os assírios, que dominavam a região onde hoje é o Iraque, da Suméria, eles eram implacáveis, combatentes, guerreiros ferozes. Ali havia muita guerra e muito sangue, e as crianças aprendiam a matar desde cedo. Então o que Deus fez? Olhem que o plano de Deus não era da guerra. Deus tirou tirou Abraão lá de Ur, aquela seta vermelha é o caminho que Abraão fez. Deus tira Abraão de Ur e fala: Abraão, sai daqui, porque você é meu servo. Eu sei que você vai crescer, você vai se tornar próspero, mas eu não quero que você aprenda essa violência local. Sai daqui e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É uma terra que está pouco habitada. Lá também tem violência, mas é uma violência menor do que a daqui. Entenderam? Lá também tem violência, mas é uma violência menor. Vai, Abraão, vai para a terra que eu vou te mandar. E Abraão saiu com sua família e peregrinou e veio até aqui para a região que hoje nós chamamos de Israel. Eu não sei se o mouse pega ali. O mouse não, desculpa, meu laser. Eu acho que ele não tem laser aqui. A região de Israel que está mais ou menos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. E Abraão veio. E Deus falou com Abraão que ia dar terra para Abraão. Olha a promessa de Deus a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode traduzir: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus não chamou Abraão para ter um espírito de xenofobia, de preconceito com o de fora. Pelo contrário, Abraão não deveria ser um exterminador dos não-hebreus, mas deveria ser aquele no qual os outros seriam abençoados. Então Deus não chamou Abraão para ter ódio dos seus vizinhos. Então por que tanta matança depois? Alguma coisa saiu fora dos planos de Deus. Estão me acompanhando o raciocínio até aqui? Sim ou não? Recapitulando, já falamos o que é cultura, já mostrei que cultura é uma questão muito exótica, uma cultura pode ser muito estranha aos olhos da outra, que mudar uma cultura é um processo muito complicado, você não muda fácil uma cultura, e Deus, quando chamou Abraão para tirá-lo de uma terra muito violenta para um lugar um pouco menos violento, a fim de que ele fosse uma luz para todas as nações. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, Cadmoeu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, Amoreus, os Cananeus, os Gergaseus e os Jebuseus. Irmãos, o rio do Nilo. Então, vocês ouviram aí as declarações do pastor arqueólogo Rodrigo Silva afirmando que a cidade, a cidade de Ur, e por conseguinte as cidades em seu contorno, eram cidades muito violentas. E que as terras de Canaã, para onde Abraão se dirigiu, eram menos violentas. Daí o motivo do Deus hebreu ter o escolhido para ir para essas terras. Uma mentira, né? Uma falácia. E vamos ver as razões porque digo que tudo isso é papo furado de crente querendo defender as mentiras, a extrema violência desse Deus primitivo que se encontra na Bíblia. Bom, segundo o arqueólogo acima, o Deus hebreu, como não gostava de guerras, teria chamado Abraão para uma terra menos violenta, para que ele não tivesse que aprender a violência local. Uma piada, não acha? Um velho com mais de 75 anos, no caso Abraão, né, que viveu todo esse tempo em Ur, ainda não tinha aprendido nada de guerra?
Muito engraçado esse pastor. Um velho com 75 anos agora estava ainda gatinhando para que um Deus, suposto Deus, o tirasse na idade de 75 anos de uma cidade extremamente violenta e o levasse para terras menos violentas para que não aprendesse para que não aprendesse a violência. Um homem com 75 anos tinha o que mais que aprender? Veja que absurdo. Para reforçar a sua linha de pensamento, que é inocentar o Deus hebreu e esse povo contido nas narrativas bíblicas, o teólogo adventista diz que os assírios eram extremamente violentos. Aí prosseguem dizer que Javé mandou Abraão ir para uma terra pouco habitada e que esta terra era violenta, mas sua violência era menor que o local onde se encontrava Abraão. O arqueólogo induz os pobres cristãos a acreditarem que aquelas terras eram ruins, no caso as terras de Canaã, né? E que poucos povos queriam as terras dos cananeus, vez que elas eram desérticas. Dessa forma, ele faz com que pensem que, por essa razão, os cananeus teriam vendido suas terras a Abraão. Alegar que Yahvé não gostava de violência é a maior prova que esse arqueólogo a serviço do Adventismo não diz e não quer a verdade alguma. Ele quer contar piadas. O Deus hebreu é conhecido no interior das suas narrativas, das narrativas bíblicas, como Yahvé dos exércitos, pessoal. Pessoa varonil de guerra. Um Deus que pisa as cabeças de seus inimigos em guerra, que pisoteia e saboreia o sangue de seus adversários, e tantos outros adjetivos relacionados à arte de matar em guerras. Ele é retratado possuindo espadas ensanguentadas e flechas em chamas, cavalos que pisoteiam as cabeças de seus adversários, e esse Deus não gostava de guerra, como diz esse arqueólogo fanfarrão? Um Deus que carregava todos os atributos e facetas de um militar ou de um rei guerreiro, não gostava de guerra? Um Deus que se intitula como Jeová ou Yahvé dos exércitos? Uma clara alusão a um Deus de guerra? Só um ignorante que vai aceitar uma bobagem essa bobagem que esse arqueólogo acaba de falar, né, pessoal? Acaso é contra os rios, acaso é contra os rios, Senhor, e contra os ribeiros, contra os mares, que estás irado? Não, tu cavalgaste sobre as nuvens, uma tempestade serviu-te de carro. Todos constatam o teu poder. Tu tiras o teu arco do saco e enches a aljava de flechas. Abacuque 3:8. Uma alusão feita ao Deus hebreu, como é que ele se preparava para as guerras. Quer dizer, um Deus de guerra. Eu vim dizer que esse Deus é um Deus da paz, é um Deus que não gostava de violência. Isso é ridículo, isso é ridículo. O pastor Rodrigo Silva é somente isso, pastor e, por sinal, um contador de piadas. Ele ainda nos diz em seu patético vídeo, Deus, porque Deus mandou matar, é o nome do vídeo, né? Que algo teria frustrado os planos de Deus para que ele mandasse matar os cananeus. Já que inicialmente sua intenção não era essa. Veja que maluquice. Como seres humanos poderiam frustrar os planos de um Deus, pessoal? E o mais grave nessa declaração esdrúxula é que a Bíblia diz que nada pode frustrar os planos ou os desígnios desse Deus, pois tudo já estaria traçado. Não há quem possa lhe perguntar o que você pode estar fazendo. Entretanto, o arqueólogo e pastor desconhece esse fato tão amplamente reforçado nas páginas da Bíblia. Só ignorantes, analfabetos, que nunca leram um livro de história, que engolem todas essas bobagens como verdades. É ser disso que toda aquela região, pessoal, era extremamente violenta. A violência era a praxe daqueles povos.
quer fossem de Canaã, quer fossem no Egito, quer fossem nas terras sumérias ali de Ur, Harã e outras, Lagash e outras, a violência era praxe daqueles povos. Não havia parte alguma naquelas terras, ou em qualquer outras terras, que poderíamos falar em terras menos violentas. Isso é uma bobagem que esse arqueólogo fala, dizer que as terras de Canaã eram menos violentas. A afirmativa de que aquelas terras eram menos habitadas, como atesta o arqueólogo Trapalhão, é uma piada. Ele alega também, né? Ah, não, porque lá era a terra menos habitada. Mentira, pessoal. Pelo menos é o que a Bíblia fala, né? Por quê? Por que dizemos que é mentira quanto a essa questão de que as terras de Canaã eram menos povoadas? Porque a própria Bíblia nos dá esses elementos. A própria Bíblia nos diz que aquelas terras eram extremamente povoadas por diferentes e poderosos povos, pessoal. As lendas bíblicas apontam que Canaã era habitada por 7 nações muito mais numerosas e muito mais poderosas que o povo hebreu. Então, como é que as terras de Canaã eram menos povoadas? Se a própria Bíblia diz que aquelas terras eram habitadas por 7 nações muito maiores e muito mais poderosas que os hebreus. E olhem que a narrativa bíblica mentirosa, que sabemos que é, aponta que os hebreus chegou a alcançar um número de 3 milhões ou a 4 milhões de pessoas. Isso é atestado, né? É falado lá no livro de Êxodo e nos, nos censos que são realizados e indicados no livro de Números, aponta que havia de 3 a 4 milhões de hebreus. Agora vocês imaginem, se só a nação hebreia, que era ridícula, a própria Bíblia diz que ela era ridícula, porque a considera como uma nação pequena, inferior às 7 nações que havia entre os cananeus. Que os cananeus eram muito maiores, muito mais poderosos. Bom, se os hebreus tinham 3 milhões de pessoas, imagine essas 7 nações. Imagine. O quê? Uma mentira descarada essa Bíblia, né? 3 milhões ou 4 milhões é só de hebreus. Agora, com 7 nações muito maiores que os hebreus. Ah, você imagina. Quer dizer, uma dessas nações aí, Canané, devia ter em torno de uns 6 milhões, 6 milhões, 7 milhões. 7, você multiplique 7. Ou seja, uns 49 milhões de pessoas habitando nessas terras de Canaã. Fora os hebreus. Que mentira, naquela época, na época que a Bíblia aponta, né, a existência desses povos. Imagine que mentira descarada desse livro em que diz haver um Deus que inspira verdades. Bom, então só nessa questão, pessoal, nós já mostramos claramente que esse arqueólogo, esse pastor, é um fanfarrão, é um parlador que fala meias verdades para induzir os ignorantes que dão ouvidos a eles a acreditar nessas bobagens. E só a mera leitura dos textos bíblicos desmente qualquer falatório que ele diz. E nessa palestra que ele dá num vídeo. Isso estou citando esse, né? Mas são vários os vídeos que ele tem na internet. Né? E todos cheios de bobagens. Todos os vídeos que ele se propõe a palestrar estão cheios de bobagens. E repito, bobagens que são facilmente descaradas, desmentidas pela mera leitura e entendimento das passagens bíblicas. A exemplo desta, quando ele fala que as cidades de Canaã eram menos violentas e que as terras de Canaã eram menos povoadas. É óbvio que os textos bíblicos são somente mentiras, mas isso não importa. Temos que nos ater aos supostos elementos ou fatos que os textos nos apresentam, nos dizem. É assim que se interpreta textos. Não é com suposições e invenções. É eu chegar aqui, pegar inventar uma maluquice
e não provar no texto, porque é o texto. A verdade de qualquer escrito está no texto. Eu não posso tirar verdades de outros textos, entendendo? Eu pego o texto da Bíblia. Então, as minhas declarações, as minhas afirmações devem ser testadas ou atestadas dentro do contexto bíblico, dentro de passagens ou trechos da Bíblia. Tá entendendo? É assim que se interpreta texto. É você falar um monte de bobagem que não pode ser provadas ou atestadas dentro do texto. Bom, o modo de aquisição, pessoal, o modo de aquisições de bens, como terras, água, escravos, mulheres, era uma base de guerras e conflitos. Era uma base de guerras e conflitos tanto em Canaã como bem como em Ur, de onde Abraão, segundo a lenda, era originário. Não tem outra forma de se adquirir terras, águas, escravos, gado, se não fosse por meio da guerra e de conflitos. Era assim que os povos da antiguidade conseguiam, como disse, água, escravos, terras, mulheres. Era por meio do uso da força, da imposição de armas, pessoal. Qualquer lugar que você olhasse, nessa época que a Bíblia fala, você iria ver violência para todos os lados. Não havia terras menos violentas que outras. Eram todas violentas. As pobres declarações do teólogo podem ser provadas, ou desmentidas no caso, né? Como mentirosas, podem ser provadas como mentirosas, quando as confrontamos com as primeiras impressões contidas na história de Abraão, quando ele diz que a terra de Canaã era menos violenta. A Bíblia do desmente descaradamente, rapidamente, vejam. Então, logo Abraão pisa os pés em Canaã, que o teólogo diz ser uma terra menos violenta que Ur, ele não nega que a terra de Canaã fosse violenta, mas diz que ela era menos violenta que as cidades lá que as cidades do tipo Ur e outras lá da Suméria, de onde Abraão supostamente veio. Bom, então a Bíblia nos mostra que logo que Abraão chega, né, em terras cananitas, o patriarca imaginário se depara com a guerra, onde seu sobrinho Ló e outros são raptados como despojo de guerra. Era assim. Ló, quando é capturado lá, no relato bíblico fala, né, que as cidades ali em volta de Sodoma e Gomorra, e a própria Sodoma e Gomorra, foram capturadas por esses reis. Então, esses reis, quando levam Ló e todo aquele pessoal todo, ele está levando essas pessoas como cativos de guerra. Essas pessoas se tornam escravas, tá entendendo? O Gênesis nos diz que houve guerra entre reis que não queriam mais ser tributários ou escravos de outros. Quer dizer, já havia ocorrido guerras, pois já haviam reis que eram escravos de outros e estavam lhe pagando tributos. E estavam querendo se libertar, né? Dessa condição. Veja o relato. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafael, Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elassar, fala aqui da Babilônia, né? Rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goi, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semember, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram esses reis aqui, esses últimos, né? Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer. Mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Quer dizer, cansados de serem escravos, né? Tá pagando tributos e coisas do tipo. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram derrotar os refaíns em Asterote,
Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram, os Emis em Saver Kiriatim, e os Oreus no Monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a En-Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, desculpe, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedalomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goinha, Farel, rei de Babilônia, e Airoque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Os 4 reis estavam onde o tal Ló estava, né? 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, ou seja, para suas terras, né? De onde saíram, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Você sabe o que eram os espólios da guerra, né? Pessoas que seriam escravas, os chamados cativos de guerra, animais, roupas, se tivesse, alimentos, coisas do tipo. Além de terras que com certeza eram perdidas também. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Tá vendo? O próprio relato nos mostra que Canaã era uma cidade, era uma terra extremamente violenta. É só Abraão, algum tempo depois que pisa os pés em Canaã, ele se encontra envolvido em meio de uma guerra. Uma guerra entre 5 reis e contra 4 reis lá de Sodoma. 5 reis, ou 4 reis, que estavam ao redor de Sodoma e Gomorra. A violência é tão evidente em Canaã e em suas proximidades que o texto bíblico também nos informa que Abraão teve que mentir ao dizer que Sara, sua mulher, era sua irmã, pois pensava ele que no Egito os homens iriam matá-lo para ficar com sua mulher, por ser ela muito bela. Botei bela, botei bela em uma interrogação aqui, né? Porque isso é uma mentira, né? Uma velha com mais de 65 anos jamais estaria em condições de estar chamando a atenção de homens mais jovens, como essa mentirosa da Bíblia fala e a novelinha da Record repete, né? Uma mulher velha estando chamando a atenção de homens mais jovens, como o rei do Egito e os príncipes do Egito. Mentira, né? Descarada. E essa história se repete novamente lá quando Sara tem 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, se repete novamente lá com o rei Abimeleque, o rei querendo novamente essa velha para ser sua concubina, né? Porque esses reis todos já tinham mulheres. E nessa novela e na própria Bíblia apresenta Sara como sendo uma mulher ainda jovem, com nessas idades, contrariando o próprio texto que diz que eles eram velhos, né? E se viam como velhos. É a Bíblia que diz, né? É tanto que uma das alegações de Abraão e Sara diante da promessa mentirosa desse Deus hebreu, de eles terem filhos na idade, deles terem filhos, é justamente que eles afirmam que eles eram velhos. Tá entendendo? Então, como é que eles eram velhos e Sara era vista como uma mulher jovem? Mentira descarada, ridícula desse livro. E os ignorantes não percebem uma falha tão grotesca como essa. Bom, veja o nível de barbárie, portanto, que se encontravam aquelas terras. Segundo a lendária bíblica, até mesmo sua mulher, caso fosse bonita, gostosa, deliciosa, corria o risco de ser tomada de você por aquelas bandas. Veja, o texto que nos fala de Abraão nos mostra que a terra de Canaã era violentíssima, porque nem ele poderia, até ele, qualquer pessoa poderia perder uma mulher, sua própria mulher, se fosse bonita ou atraente aos olhos de um homem, nesse caso aqui, o rei do Egito, né? Por quê? Porque o cara ia querer desejar essa mulher para ele e ia matar o seu marido.
Isso mostra o quê? O nível de violência e de barbárie que reinava nessas terras. Terras de Canaã. E essa mesma história, de novo, vai acontecer, como eu falei, com o rei Abimeleque, um rei filisteu, terras cananéias. Abraão vai fingir de novo que sua mulher não é sua mulher, e sim sua irmã, com medo de morrer desse rei querer transar com sua mulher e matá-lo para ficar com ela. Ou seja, a violência imperava nessas terras. É isso que a Bíblia quer dizer. Você não podia dizer que era dono de nada, pois tudo que você possuía hoje, amanhã poderia não ser mais. Seus filhos e mulheres sequer você tinha segurança em afirmar que eram seus ou pertenciam à sua família. O mesmo aconteceu entre as filisteias e o cananés. O rei Abimeleque também deseja Sara, e Abraão, com medo de morrer, finge e engana esse rei por dizer que Sara era sua irmã e não sua mulher. Ou seja, esse servo de Javé descaradamente mente duas vezes para salvar sua pele. É um mentiroso. E os crentes dizem que que os hebreus seguiam um padrão moral. E a Bíblia nos mostra claramente eles violando esse tal padrão moral que os cristãos querem pregar nas passagens da Bíblia. As terras cananitas eram tão violentas, segundo o conto mitológico bíblico, que o Deus hebreu se propôs a destruir Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor a fogo e enxofre. Outra prova da extrema violência que se encontrava Sodoma e Gomorra. E aquelas suas. Aliás, a extrema violência que se encontrava também as terras de Canaã. Como ele. Diferentemente do que ele afirma em seu vídeo, dizer que as terras de Canaã eram menos violentas. Mas o Deus hebreu disse que ia levar ao extermínio daqueles povos justamente por causa da sua violência. É lógico que tudo isso é uma mentirada do texto, né? Por que dizemos que é uma mentirada do texto? Porque o Deus hebreu, de fato, a violência que o Deus hebreu enxerga nesses povos era o fato de eles não o adorarem outros deuses. Então, esse era o ponto relevante na invenção dos escribas hebreus, na elaboração desses textos, é apontar que esses cananeus eram adoradores de outros deuses. Certo? Esse era o ponto relevante na intenção do Deus hebreu querer matá-los, exterminá-los. Tá entendendo? Então, mais a questão que nós trazemos para analisar em relação ao vídeo do Falastrão é que ele diz que essas terras eram menos violentas, mas não eram menos violentas, porque o texto nos mostra, o texto bíblico, certo? Não estou inventando nada, estou mostrando, o texto bíblico nos mostra que essas terras que ele diz que eram menos violentas, na verdade eram extremamente violentas, a ponto desse Deus mentiroso dizer que ia exterminar esses povos. O Velho Testamento diz, e o Novo também confirma, que Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias, ou seja, eram extremamente violentas. Tanto que seus moradores queriam estuprar os homens que Ló acreditava ser anjos. Uma terra que um cara chegava, um estrangeiro chegava, os caras queriam comer a bunda, porque eram, eram diferentes. Veja o nível de violência, de selvagerismo havia nessas terras, segundo a lenda bíblica, né? Então, dizer que essas terras eram menos violentas é uma babaquice sem tamanho, né? É a pessoa ser muito ignorante, saber ele interpretar uma linha de texto. E a violência ali é tão extrema que ela só viu um meio de aplacar o tesão violento daquelas pessoas. Oferecer suas próprias filhas, que o texto diz que eram virgens, para saciar ou aplacar, né, a tara insana daquelas pessoas. Demonstrando assim que aquelas terras eram violentas, eram extremamente violentas. Mas quando eu digo que eram violentas, não quer dizer que elas eram mais violentas do que terras em outras partes, não. Aquela região onde,
onde a Bíblia situa esses supostos acontecimentos, eram tão violentas quanto aquelas terras lá de Ur, as cidades de Ur, Lagash, Uruk, lá nessa região que diz que Abraão veio, não tinha diferenças, é isso que eu estou querendo mostrar. Eram todas violentas. Por quê? Porque o modo de agir dessas pessoas é por meio da violência, o ganhar guerra, ganhar terras, ganhar água, ganhar pessoas como escravos, mão de obra, era por meio da guerra, era por meio de violência. Não tinha como povos ali serem menos violentos que outros, porque todos agiam da mesma forma. Essa é a questão. E os ignorantes caem num papo de um parlador desse. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Veja, é a Bíblia que diz, Gênesis capítulo 3, versos 13. Diz que a região ali onde ficava localizada a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades cananeias, e as cidades em sua volta, era extremamente perverso. Ou seja, o perverso aqui era extremamente violenta. Lembrando que esse grau de perversidade, de violência que a Bíblia fala que esses povos tinham, está mais ligado à questão da adoração dos deuses. Estão entendendo? Toda essa matança que a Bíblia fala é justificada simplesmente porque esses povos não adoravam Javé, adoravam outros deuses. É a Bíblia que fala isso, tá entendendo? Já mostrei para vocês em outros vídeos que as lutas ou as guerras travadas pelos hebreus nessas lendas aqui eram guerras é, similares às que os portugueses travaram contra os índios aqui na América. Era pois, extensão de terras. Eles queriam. Eram guerras expansionistas. Lá o Deuteronômio fala claramente. Sua violência era tão grande que chegou a alcançar os céus, onde morava o Deus moralista Yahvé. Não fala, né? O texto, né, diz que violência era tão grande que chegou aos ouvidos do Deus hebreu. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra. Yahvé dizendo isso, rapaz, que besteira. Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades, é extremamente grave. E qual era o pecado? Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. O Deus hebreu não sabia, coitado. Teve de mandar 3 anjinhos descer para saber se aquilo que chegou ao ouvido dele era de fato verdade, né? Que falavam mal de Sodoma e Gomorra lá no céu para ele. Ridículo esse livro, né? Quando Jacó muda-se para Canaã, sua filha Diná é estuprada por um homem de nome Siquém. Mais outra prova da extrema violência daquelas terras. E essa violência era em todo lugar. Era de Ur até o último canto ali das cidades de das terras de Canaã. Veja, o Jacó, que era neto de Abraão, quando estava peregrinando lá em Canaã, uma de suas filhas já maior, a Diná, foi estuprada por um homem. Simplesmente porque o homem a viu, achou gostosinha e meteu a vara nela. Veja a violência desses povos, não entendendo? Não tinha. Aí tem uns idiotas ainda falam que o mundo de hoje está perdido, que o mundo de hoje é muito pior que Sodoma e Gomorra e que dos tempos passados. Porque a Bíblia falou que o amor, no final dos dias, o amor da maioria se esfriaria, os homens diminuiriam seu amor por Deus. Mentira, pessoal, isso é falácia, conversa furada da Bíblia. Você vê hoje as pessoas em geral, porque a Bíblia mostra um comportamento geral desses povos, agirem dessa forma. Vocês veem hoje, uma pessoa chegar de uma cidade estranha, entrar aqui, vir de outro estado e chegar aqui e ser estuprado, as pessoas, se vê isso.
Quanto à questão do amor a Deus, é mentira, porque os povos antigamente eram todos politeístas. Como é que o amor da maioria se seria com relação a Deus? Mentira. Se for falar nessa questão de lealdade a Deus, hoje é que as pessoas estão mais leais a Deus. Porque hoje as pessoas não são politeístas. Pelo menos diga assim, o mundo cristão não é politeísta, o mundo cristão adora um Deus só. Mentiroso, mas adora um Deus só. E antigamente, as pessoas adoravam um Deus só? Não, adoravam vários deuses. Então como é que o amor das pessoas com relação a Deus hoje se resfriaria? Seriam mais amantes de prazer do que amantes de Deus? Mentira, pessoal. Hoje as pessoas, vamos dizer, se analisarmos bem, as pessoas já são mais tementes a esse Deus mentiroso, pelo menos no mundo cristão, do que no passado, que as pessoas eram politeístas. Os próprios hebreus que dizem nos seus relatos serem monoteístas, eram politeístas. Se tornam monoteístas posteriormente. É falácia, conversa furada desses crentes dessa Bíblia mentirosa. Certa vez, Diná, filha de Jacó, e Lia saiu para visitar algumas moças que viviam na região, na região ali de Canaã. Nesse caso em especial, era nas terras de Siquém, certo? O príncipe daquela terra era Siquém. Ele era príncipe e a terra levava o nome de Siquém, terra de Siquém. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Primeiro se estupra, depois vai conquistar a mulher, né? A mulher já toda fodida mesmo, né? A mulher fodida, naquele tempo, não, tinha não se casava mais. Então, ou ela aceitava o estuprador, ou ia virar prostituta. Ou pedinte, esmolé, né? Então, o cara tarou uma mulher, ele pegou, já era. Já tinha que aceitar na tora. Por isso que a lei primitiva dos hebreus diz que o cara que estuprasse a mulher, ele tinha de ficar com a mulher para sempre, a mulher tinha que casar com ele, né? Só por aí vocês podem ver o grau de violência das terras de Canaã, pessoal. Bem como nas terras do Oriente Médio em geral. A violência fazia parte das pessoas daquela época e daquela região. Até hoje a violência é extrema nesses lugares. Nós vemos aí nos jornais o quanto é violenta aquelas terras ali. Quanto são violentas, né? Hoje Israel está lutando contra os palestinos por causa de terras. O Israel, né? Lá, o dos judeus hoje, atualmente. Não estão lá lutando por terras? São guerras expansionistas. Eles querem aumentar seus territórios. Israel quer mais terras. Os palestinos não querem ceder seus territórios. Daí, vemos esses conflitos sem fim. Não é necessário voltarmos ao tempo para constatarmos que aquelas terras eram extremamente violentas. Em revide ao estupro de sua irmã, os filhos de Jacó matam todos os homens da cidade de Siquém, terra de cananeus, e levam como despojo suas mulheres, filhos, filhas e seus objetos, mostrando novamente que tanto hebreus quanto cananeus eram povos que agiam com extrema violência, pessoal. Após o relato de Diná ser estuprada por Siquém, aí a Bíblia nos fala que os irmãos de Diná, que eram os filhos de Jacó, armam uma tramóia lá contra os caras. Quem conhece a Bíblia, quem já leu esses relatos, sabem muito bem que diz que depois desse estupro, o que é que eles fazem? Fazem uma tramóia para que aqueles homens sejam circuncidados, à maneira dos hebreus, e durante o tempo que eles ficam em repouso porque a circuncisão era um corte na rola dos caras, né? Para tirar aquela pele, né? Então, diz que enquanto os caras estavam em repouso, não podiam pegar em arma e tal, estavam debilitados, esses filhos de Jacó chegam lá e matam todos os homens todos da cidade. Isso é óbvio que é uma mentira, né? Porque o relato mostra que não foram todos os filhos de Jacó, né? Mas sim, foram dois, salvo engano.
que foram lá e mataram todos os homens da cidade. Mas vocês acreditam que 2 homens, ou mesmo os 12 filhos de Jacó, seriam capazes de matar todos os homens de uma cidade? A espada? É lógico que não. Só se a cidade fosse um povoadozinho, né? Pequenininho, com 10, 50 pessoas. Com 10 ou 15 pessoas, né? Para esses filhos de Jacó, no caso esses dois, adentrar numa cidade, matar todos os homens na cidade e ficar com suas mulheres, seus filhos. O relato mostra que eles pegaram, matar todo mundo, ficar só com as mulheres, os filhos e os animais. Ou seja, a prática do despojo, né? A prática de conquistar coisas por meio de guerras e conflitos. E o que é que isso nos revela? Tanto cananeus quanto hebreus eram violentos. Era assim que eles resolviam seus conflitos e era assim que eles conquistavam terras, mulheres e escravos. Mostra novamente que tanto hebreus quanto cananeus eram povos que agiam com extrema violência. Não é por nada que entre eles imperava a lei olho por olho, dente por dente. Já lá em Ur, na Suméria, havia a lei olho por olho, dente por dente, mostrando que tanto fazia estar na Suméria como em Canaã. Não tem essa história de lá era a terra mais violenta, aqui em Canaã as terras são menos violentas. Mentira! Eram violentas. As terras eram violentas ao extremo em qualquer parte daquela região. O Código de Hammurabi prevê lá o olho por olho que está na Bíblia, que nós sabemos que é plágio, né, da Bíblia, né? Ou seja, se o olho por olho está lá na lei suméria, e que é muito anterior à lei, à suposta lei do Deus hebreu, e também previu a, o olho por olho, isso é sinal de quê? De que tanto as cidades lá da Suméria, quanto as terras onde os hebreus estavam se alojando, as terras de Canaã, eram violentas, a ponto de haver a lei do olho por olho, dente por dente, em ambas as regiões. E nós sabemos, é óbvio, que a lei do Deus hebreu é um plágio descarado, né? Sem vergonha da lei sumérias e lei de outros povos ao redor. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, quem sentia dores? As pessoas, os homens lá da cidade de Siquém. 2 filhos de Jacó, aqui o texto mostra claramente, né? São 2 filhos de fato. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência, porque os caras estavam com a rola tudo dolorida, né? Então, eles fizeram um massacre. Então, massacraram todos os homens de lá e mataram Ramor e seu filho Siquém ao fio da espada. Aí os crentes, como esse tal desse Rodrigo Silva, né? Ah, não, eles não eram violentos, não, não faziam nada disso, não. Isso aí é tudo parábola, isso é tudo hipérbole. Então, isso aqui é mentira, né? E a hipérbole, como eu já expliquei, né? Ele tenta passar a ideia de que hipérbole é algo que não existe. Seria algo falado que de fato não é. Tá entendendo? Hipérbole não é isso. Hipérbole, como eu já falei, não nega um fato. Hipérbole simplesmente realça aquele fato. Certo? Mas ele passa nesse vídeo a mentira em que ele tenta induzir os crentes a acreditar que hipérbole é algo que é dito, mas que não se deu daquela forma. Certo? Bom, então diz que os filhos de Jacó entraram na cidade armados e massacraram todo mundo. Veja, massacraram todos os homens de lá e mataram Amor, que era o pai de Siquém, que tinha estupado a Diná, e seu filho Siquém no caso, ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém, que Diná ficou lá, né? O camarada tinha comido ela, não tinha outro caminho para ela, né? Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó, os outros filhos, vejam, os dois
que diz que fizeram a matança lá na cidade, mataram o pessoal todo, né? E juntamente com Siquém e seu pai. Aí veja o que é que o texto diz dos outros filhos. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade. Veja o nível, o caráter desse povo, que diz que é um povo santo, aqui na Bíblia. Viu? Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, roubaram, né, a cidade no caso, né? Como já expliquei, tudo isso é mentira, porque 2 homens não iam matar todo mundo na cidade, impossível, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Primeiro porque a intenção deles era que esses homens, quando se circuncidassem dessas cidades, pudessem casar com mulheres hebreias. Essa era a intenção, que os hebreus poderiam pegar as filhas desses cananeus como suas mulheres e os cananeus pegarem as mulheres ou as filhas dos hebreus como suas mulheres. Os hebreus só eram 12 homens, pessoal. Não era um povo ainda esses hebreus. Tinha um velho chamado Jacó, 12 filhos e uma filha. Como é que esses caras iam pegar filhas dos hebreus? Se nem povo ainda eles eram. Só tinham 12 homens e uma mulher chamada Diná. Então, que mentirada esse texto? Dizer que os caras circuncidaram porque iam pegar as mulheres hebreias para se casar. E no caso, os cananeus iam pegar as mulheres hebreias para se casar. E os hebreus, esses 12, no caso, filhos de Jacó, iriam pegar mulheres cananéias para se casarem. O que seria possível, mas o contrário não, porque só tinha 12 homens. Hebreus não tinha mais mulheres. Como é que esses caras iam pegar? A única mulher que ia pegar aí nesse caso era Diná, que já tinha sido estuprada por Siquém e era dele agora, no caso. Mentira, pessoal, é tudo mentira esses relatos bíblicos. Só pessoas tolas, ignorantes, que não leem a Bíblia, não param para pensar e levam a sério uma história dessas histórias. As histórias da Bíblia é facilmente descarada na primeira leitura, na mera leitura atenta delas. Vocês conseguem ver erros grosseiros. Levaram ovelhas ao que os malfeitores fizeram, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram, ou seja, eles aplicaram o que, pessoal? O olho por olho, dente por dente. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Veja que maravilha de povo. Veja que povo maravilhoso, guiado pelo Espírito Santo desse Deus bondoso, desse Deus que só prega a paz, a justiça, a honradez dos povos. Um Deus extremamente primitivo. Não tem nada de divindade nessas histórias. Não tem nada de Deus nenhum guiando essas pessoas. Entendendo? Nós só vemos a extrema violência desses povos, pessoal. E como eu disse, esses relatos nos provam o quê? Que as terras de Canaã não eram menos violentas que as terras de Ur, ou que a cidade de Ur, lá de onde o mentiroso Abraão veio. A violência imperava em todo lugar nessas regiões. Ainda podemos constatar a extrema violência que imperava nas terras de Canaã quando analisamos o fatídico caso da concubina que fora dividida em 12 pedaços. Tem um relato mais grotesco, mais asqueroso que o relato da concubina, pessoal? Tem um relato mais asqueroso na Bíblia que esse? O levita corno teve sua puta oficial, a concubina, estuprada a noite inteira por dezenas de homens, só porque queriam comer a sua bunda. Né? Porque esse levita chega lá naquela cidade, né? Lá nas proximidades das terras de Benjamim, que era uma tribo de Israel, e disse que os caras queriam comer a bunda dele. Chega lá, né? Fica pernotando lá na praça, e tem um velho lá nessas terras que manda ele adentrar para a sua casa, porque ele disse que era perigoso ficar à noite na praça e tal. Aí esse levita, juntamente com sua concubina e seu servo, tinha um servo no meio, adentram a casa desse velho e à noite diz que uns camaradas lá, uns homens, chegam lá batendo para querer comer a bunda desse levita. Diz que ele é um estrangeiro que está por lá e quer, cara diferente, né? Querem comer a bunda dele. Algo parecido, né, com o de Sodoma e Gomorra. Aquele relato lá de Ló,
e os anjos, né? Bom, então nessa bagaçada geral, que muitos de vocês já conhecem, o que é que acontece? O levita não quer dar bunda de jeito nenhum, é lógico, né? Que o homem dar bunda naquela época era, pelo menos de forma forçada assim, era vergonhoso. Então era preferível que a mulher fosse estuprada. Então o velho sugere o quê? Dar as duas filhas, que ele disse que tinha, aliás, uma filha, né, que ele tinha, que era virgem, pros tarados. Aí os caras não querem a virgem. Ele disse que queria comer a bunda do cara, do levita. Aí o texto nos mostra que o levita é esperto. Quem? Aí disse que pegou e jogou a concubina lá pra fora, na boca dos leões. Aí os caras, bom, tá você aqui, então é você mesmo que vai. Diz que foi madeirada na concubina a noite toda. De madrugada, coitado, tá todo esquartejado. Esquartejado assim, né? Tanto leva a bimbada dos caras, em tudo que é lugar. Diz que tava quase morto. Diz que chegou na porta dele, rastejando. Aí o desgraçado ainda, vocês conhecem, diz que foi lá perguntar: vamos, vamos, levanta, levanta, vamos embora. Aí viu que a mulher tava morta, pegou a mulher, botou na garupa do burrozinho que ele tava lá. Chegou em casa e dividiu em 12 pedaços. Olha que história linda. Aí dividiu em 12 pedaços e distribuindo para as 12 tribos de Israel, como forma de protesto. Veja que história linda. O que isso nos mostra? A violência das cidades, pessoal. Ali não tinha nada de cidades menos violentas. Era tudo violento. Era assim que se fazia. Era assim que se resolvia conflitos. Tá entendendo? Hoje aqui no Brasil tem estados, né, que são conhecidos como extremamente violentos. O cara não pode falar uma coisa que o cara vai e mata, né? Alagoas, Pernambuco, conhecido como um estado extremamente violento, que as pessoas matam por nada. E estamos em que século? Século XXI. Vocês imaginem há 3.000, 4.000 anos atrás, que as pessoas eram quase animais. Leis muito mais frouxas que a nossa. Muito mais frouxas que as nossas, né? Senso de justiça era muito pior que os de hoje. Hoje nós achamos o senso de justiça das pessoas, o mesmo das leis que nossos governantes fazem, uma porcaria. Você imagina as leis do passado, pessoal. E a forma de as pessoas praticarem a justiça ou ver algo como justo. Era um ridículo. Estão entendendo? Você acha que havia lugar menos violento que outro? Ah, uma violência extrema. Bom, veja o nível do povo de Canaã e dos benjamitas, hebreus. E a atitude do levita corno é ainda mais selvagem, porque ele pega a mulher e divide em 12 pedaços. Eu mostrei já no vídeo, né, que isso é tudo mentira. Mentira, entre aspas, quer dizer, porque o levita, quando faz isso, ele viola várias leis, ou dispositivos da lei dos hebreus, que supostamente existia. Que não existia lei nenhuma, né? Porque se existisse, ele não teria feito isso. Um morto não pode ser dividido e levado por, assim, distribuído entre terras hebreias, porque aí ele estaria contaminando as terras e era proibido. Um morto, você está em contato com o morto ou com parte de um morto. E o relato mostra que aconteceu isso, que era uma violação da lei do Deus hebreu, que prova que essa não existia lei porra nenhuma, que isso aí é tudo mentira. Certo? As 10 tribos de hebreus que supostamente foram praticar justiça a favor do levita corno, praticaram violência ainda maior, pessoal. O texto nos mostra que elas mataram centenas de pessoas de um povoado só para roubar-lhes as mulheres e as entregar aos 600 benjamitas que sobraram da chacina que as 10 tribos haviam feito. Certo? E ainda, quando não encontraram mulheres suficientes para os remanescentes dos benjamitas, eles incentivaram que os 200 benjamitas fossem sequestrar mulheres cananeias virgens num povoado em que se praticava um culto a uma divindade, que a passagem tenta dizer que é de Javé, mentira. Eram cidades cananitas, como é que era culto a Javé? Era culto a um deus pagão, né,
que na verdade o texto vai nos mostrar que eles não adoravam Deus Javé coisa nenhuma. Quer dizer, Javé, entre aspas, né? Que o Javé era vários. Javé, na verdade, era um dos deuses pagãos que aqueles povos adoravam, certo? Era o El, era o Baal, era a Ashera, era o Yavé, tá entendendo? O Yavé era apenas um dentre os vários deuses. Na, na, o Yavé dos hebreus só chega ao status de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lá depois que os hebreus adotam o monoteísmo. Tá entendendo? Mas antes o Javé era outro Deus, certo? Ele não tinha chegado a esse status, certo? Ele chega nesse status de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa época, quando os hebreus adotam o monoteísmo, certo? O Deus manda a chuva na época mesmo aí era o El. Era o El, era o Baal, a Ashera, assim por diante. Veja o nível desse povo que adorava um Deus que não gostava de guerras. Segundo o arqueólogo, né, diz que Javé não gostava de guerras. Nesse mesmo vídeo, onde afirma que a terra de Canaã era menos violenta, estão lembrados? Vocês viram lá, né, ele falando claramente que as terras de Canaã eram menos violentas, por isso que Deus não gostava de guerra, mandou Abraão ir lá para Canaã. Ele saiu de Ur porque lá os assírios eram extremamente violentos. Vocês viram ele falando que as crianças desde pequenas iam aprender a matar, pintar o certo. E onde é que as crianças não aprendiam a fazer isso naquela época? Desculpem, sobretudo as crianças do sexo masculino. Onde é, em que parte as crianças não aprendiam a fazer isso? É muita ignorância. Nesse mesmo vídeo, onde afirma que a terra de Canaã era menos violenta, o arqueólogo não se apercebe que entra em contradição. Ele diz que as terras dos cananeus eram terras impiedosas, que Deus levaria a eles juízos, e que Yahvé estava dando tempo a eles para que se arrependessem. Mas ele não disse que essas terras eram menos violentas, pessoal. Estão vendo como ele fala uma coisa e se desmente depois? Porque ele vai tentar justificar dois pontos de vista da sua religião. No caso, a religião cristã, né? Qual é o propósito da religião cristã quando fica falando esse monte de bobagem? Primeiro, defender a violência que nós encontramos nas passagens bíblicas sendo praticadas pelos hebreus amando desse Deus Yahvé, né? Aí vai tentar justificar. E para tentar justificar essas atrocidades cometidas pelos Deus hebreus e seu povo, aí ele vai apontar que essas atrocidades tinham motivos, que esses povos eram violentos e tal. Tá entendendo? Aí, então eles vão colocar os hebreus numa situação menos numa situação mais favorável e os cananeus numa situação desfavorável, né? Nessa questão da violência. Só que depois ele vai se desmentir, porque ele disse que o hebreu Abraão vai para Canaã porque a cidade de Canaã era menos violenta, né? Aí nesse jogada ele diz, aí ele começa a dizer que lá tinha os assírios, né? Na próxima, né? Porque ela tinha os acádios, tinha os sumérios, tinha os assírios, os, os hititas, e tem os urritas, essas coisas, esses povos todos. Bom, aí ele vai pintar para esses povos como um povo extremamente violento, que as crianças aprendem a guerra desde pequena, a violência. E aí Abraão vai para Canaã, porque é uma terra menos violenta. Certo? Mas aí quando chega em Canaã, aí nós vamos analisar, à luz das passagens bíblicas, as atrocidades, perversidades que o Deus hebreu e seu povo cometem. Aí vai passar agora a dizer que esse povo que lá, que ele diz que antes era menos violento que as cidades lá de Ur e próximas de Ur, aí ele passa a dizer que esse povo não presta. Aí diz que Javé estava dando tempo a ele. E o texto mostra, né? Que Javé disse que ia destruir esses povos. Mas ele não disse que esses povos eram menos violentos. Como é que você destrói um povo menos violento, deixa os violentos lá de Ur e das proximidades de Ur vivos? Estão entendendo, pessoal? Aliás, estão entendendo, pessoal? A, a, a grande contradição do arqueólogo
E por que ele se contradiz? Porque ele vai querer defender mentiras da Bíblia. Tá entendendo? A Bíblia é um livro lendário, um livro mentiroso. Dizer que a Bíblia é um livro histórico não é nada demais. É histórico? É. Mas ele não é um livro verídico, vamos dizer assim, 100%. Porque qualquer pedaço qualquer relatozinho lá dos povos antigos é um, é um relato histórico. Um caco um caco de cerâmica lá que se encontrasse era um artefato histórico. Uma pedra com a descrição de qualquer bobagem lá dos povos antigos, por exemplo, a pedra de Moabito, um monte de bobagem lá, é um fato histórico. Então, descrever qualquer bobagem do passado é histórico. Em nada dizer que a Bíblia é histórico ou não histórico vai é, valorizar as mentiras que nós encontramos na Bíblia. Não deixa de ser uma mentira que não tem Deus porcaria nenhuma em suas páginas. Certo? É, bom, então ele disse que as terras dos cananeus eram terras impiedosas, que Deus levaria a eles juízos, o arqueólogo, e que Yahvé estava dando tempo a eles para que eles se arrependessem. Mas eles não estavam querendo se arrepender, então, diz ele, né? Então, Deus teve de agir da maneira que agiu. Mas veja, como então essas terras menos violentas estavam sob o juízo de um Deus? Ela não é menos violenta? Não é menos violenta que as terras lá de dos caldeus? Então, se havia motivo de haver descontentamento de Deus hebreu, não deveria ser com aquelas terras de lá, de onde Abraão saiu, e não para com as terras que ele estava indo, que eram as terras de Canaã, que eram menos violentas? Estão vendo? Que contradição da desgraça. Porque o Deus hebreu não colocou também sob juízo os habitantes de onde Abraão estava, já que esta, segundo a falácia do arqueólogo, era mais violenta. Se analisarmos essa questão, então, na verdade, o Deus hebreu considerava Canaã muito mais violenta que o lugar de onde supostamente Abraão teria vindo, já que ele queria matar todos os povos lá de Canaã, e não os povos lá próximos da Babilônia, né? No caso, Suméria, né? Aquela Mesopotâmia ali, né? Então, se nós analisarmos por esse ponto de vista, então as cidades de Canaã eram as cidades que eram violentas. E não aquelas cidades da Mesopotâmia que Rodrigo Silva disse que era mais violenta. Mas o Deus hebreu está levando juízos e julgamentos, destruições para os cananitas. E justificando que eles eram um povo perverso, extremamente violento, aquela conversa toda, que sua violência e seu pecado tinha subido aos seus ouvidos e tal. Então o texto está nos dizendo que, além do que eu já mostrei em diversas passagens, que quem era, na verdade, violento ao extremo era Canaã e não o lugar de onde Abraão veio. Bom, e os textos querem nos passar justamente essa ideia. A ideia é completamente adversa à que o arqueólogo Trapalhão pretendeu defender. O Deus hebreu não fala em levar juízos a outros povos, mas somente contra os cananeus. É ele que justifica os motivos de o fazer, pessoal, por dizer que eles eram extremamente violentos em seus cultos e em seu modo imoral de ser. O teólogo, no afã de defender agora o motivo das invasões dos hebreus até as cananeias, esqueceu do que havia dito antes e passa a dizer que os cananeus eram extremamente violentos. Mas os ignorantes não percebem o enorme vacilo dele. Ainda em seus devaneios propositais, Rodrigo Silva diz que os hebreus fizeram um bem à humanidade quando mataram aqueles povos que haviam matado seus filhos em sacrifícios a outros deuses e que praticavam imoralidades ao extremo, como a bestialidade, incesto, a coisa toda. E então ele cita a seguinte referência. Vamos ver a referência dele no áudio, certo? Ele vai citar, eu vou mostrar para vocês o trecho lá que ele cita
uma referência que é um arqueólogo bem conhecido, né, renomado. A referência está no 38. Veja aí o que é que ele fala. E você aceite ou não, a Bíblia considera isso uma prática pecaminosa aos olhos de Deus. E no passado, isso era tolerado nos tabletes homossexuais, nos tabletes assírios. Tanto é que alguns tabletes falam sobre o partido dos rapazes e festivais de pessoas que mudaram sua masculinidade para a feminilidade e para fazer o povo de Estar a reverenciá-la, essa deusa de Estar. E, aliás, havia cultos orgiásticos em homenagem a Tammuz e Estar. Eles promoviam isso e as pessoas gostavam disso. Era a luz do dia. Sexo com cadáveres. Necrofilia era praticada. Isto era tolerado no povo de uma maneira tremenda em Canaã. Esse era o povo que Deus falou com Israel. Olha, a minha paciência com eles esgotou. Aliás, Albright, que era um humanista, arqueólogo, príncipe dos assiriologistas, Albright falou o seguinte: foi uma sorte para o futuro do monoteísmo que os israelitas da conquista eram um povo selvagem, dotado de energia primitiva e vontade implacável de existir, uma vez que a dizimação resultante dos cananeus impediu a fusão completa das duas culturas, o que quase inevitavelmente teria extinguido normas de Javé a um ponto onde a recuperação seria impossível. E no outro ponto, Albright chega a dizer que Israel fez um favor ao mundo destruindo aqueles povos, porque se eles continuassem vivos até hoje, a violência do mundo seria muito pior do que é. Eu não sou a favor da violência, mas eu também não acho que a gente deve vencer o Estado Islâmico apenas mandando flores para eles e folheto. Se um camarada aparece num lugar cheio de bomba, o que você vai fazer? É puxar o gatilho. Está aí o vídeo, o áudio de Rodrigo Silva, em que ele afirma, ele cita, né, um arqueólogo famoso, bem conhecido, dos, dos mais festejados, né, que é Albright. E aqui eu vou repetir a leitura do que ele já havia dito no vídeo. Foi uma sorte, isso o Albright falando, foi uma sorte para o futuro do monoteísmo que os israelitas da conquista eram um povo selvagem, dotado de energia primitiva e vontade implacável de existir, uma vez que a dizimação resultante dos cananeus impediu a fusão completa das duas culturas, o que quase inevitavelmente teria extinguido normas de Yahvé, a quem a um ponto onde a recuperação seria impossível. Albright, aí essa referência aí. Lembrando que esse Albright era mais crente que, certo? A arqueologia nasce, na verdade, nasce é, dentro do berço religioso, certo? Porque esses crentes tentaram, né? Tudo que era maneira corroborar as mentiras da Bíblia, né? Então eles começaram a investir no campo da arqueologia, né? Tentar buscar provas do que a Bíblia falava. Aí muitos arqueólogos do passado, boa parte eram crentes, né?
Esse Albright mesmo nasceu num lar de crentes, né? Daí ele falar bobagem como essa. E o Rodrigo Silva busca a referência nele para corroborar as suas bobagens também ditas. Mas vejam, eu vou mostrar para vocês que o Rodrigo Silva, quando traz as falas de Albright em defesa de sua tese patética, em dizer que os povos de Canaã eram violentos, extremamente violentos, nós mostramos, pelo menos nesse contexto que ele apresenta, de que os povos de Canaã, inicialmente, né, como vocês perceberam, ele diz que os povos de Canaã eram menos violentos que os povos lá de Ur, né, e depois vira a casar que diz que esses povos eram extremamente violentos, que mereciam morrer, aquela conversa toda. Vocês vejam, ele nega, né, diz que havia uma justificativa para que os hebreus assassinassem todas aquelas pessoas. Mas, como eu já falei para vocês, em que eu falo desse vídeo dele, intitulado Porque Deus Mandou Matar, ele vai tentar justificar, dizer que os hebreus não mataram. Tá entendendo? Não saiu matando todo mundo, essa conversa toda. Não, isso aí é só uma linguagem hiperbólica e que era comum dos povos passados usar essa linguagem hiperbólica. Ele fala da questão também dos tempos verbais, do hebraico. Eu também vou fazer um texto mostrando que isso é mentira, conversa furada. Mas, sim. Então, quando ele traz as falas de Albright para tentar corroborar essa mentirada, vocês vão ver que ele faz uma cagada. Veja o que o Albright fala. Vamos analisar o que o Albright fala. Que é outra bobagem, né? Mas ele buscou referência desse Albright para corroborar suas bobagens. Mas vejam, é ou não é para rir? O pobre arqueólogo cometeu a maior gafe de sua brilhante carreira como pastor. Eu digo o Rodrigo Silva. O arqueólogo faz uso do apelo à autoridade. Ele cita alguém de renome como Albright para tentar induzir seus ouvintes a acreditar que aquilo que ele fala é algo irrefutável e corroborado por alguém de renome, por alguém que tem credenciais, né, para reforçar essa ideia que ele tenta apresentar para seus ouvintes. Truque barato. Entretanto, o arqueólogo tomou o maior tombo, se vocês prestarem atenção. Notem que Albright afirma que os hebreus teriam exterminado os cananeus. E isso contraria, inclusive, uma das afirmações de Rodrigo Silva, que diz que ele diz em seu vídeo, Porque Deus Mandou Matar, que as mortes apresentadas pela Bíblia de crianças, homens deficientes, cegos, surdos, homossexuais e mulheres pelo fio de espadas hebreias não passavam de hipérboles, exageros sem nenhum significado real. Lembram-se? Vocês estão lembrados disso? Se não, veja o vídeo dele novamente. Ou o meu que eu falo, né? Falo dessa questão das hipérboles de Rodrigo Silva. Então, ele justifica, em parte desse vídeo dele, que nada disso aconteceu. Que tudo isso é hipérboles, exageros. E os hebreus não mataram o que diz que eles mataram. O que diz que a lei era simplesmente linguagens hiperbólicas, verbos permissivos e coisas do tipo. Mas vejam, o Albright que ele invocou aqui disse o contrário do que ele tentou falar. O Albright disse que os hebreus eram um povo extremamente violento, pessoal. Veja, foi uma sorte para o futuro do monoteísmo. E os israelitas da conquista, ele está se referindo àqueles hebreus com Moisés, Josué, era um povo selvagem. Veja, Albright, que era cristão, de lá, cristão, que era arqueólogo e que se tornou bem conhecido e famoso, diz que os hebreus eram um povo selvagem. Eu lhe pergunto, existe Deus de verdade entre um povo selvagem? Entenderam? Ele diz que os hebreus eram um povo selvagem, dotado de energia primitiva e vontade implacável de existir, pessoal. Ou seja, era um povo bárbaro.
era um povo assassino. É isso que ele está querendo dizer. E um povo selvagem, pessoal? O que é que um povo selvagem faz? Não mata crianças, não mata mulheres, não matam idosos, não matam aleijados, não matam surdos, não matam homossexuais, não matam animais? É claro que mata. Estão entendendo? Então, o Bright desmentiu o Rodrigo Silva. Ele disse que os hebreus eram um povo selvagem. E povo selvagem faz justamente isso que os hebreus mostram que fizeram em suas passagens. Em diversas passagens bíblicas, que mataram crianças, muitas mostram que eles estupraram mulheres, mataram animais, mataram mulheres ao fio de espadas, inclusive mulheres grávidas. Estão entendendo? Então, o o Rodrigo Silva tentou dar um tiro de misericórdia contra aqueles que dizem que a Bíblia é um livro extremamente violento, que a Bíblia mostra que os hebreus não eram nada daquilo que os cristãos dizem que eles são, e sim que eles eram um povo violento que cometiam todas as barbaridades que os outros povos, que os outros povos faziam. Foi isso que o Albright falou. Era um povo selvagem. É o Bright que falou que os hebreus eram um povo selvagem dotado de uma energia primitiva, pessoal, e vontade implacável de existir. E alguém nesse estado é o quê? Alguém num estado de selvageria dessa, pessoal, com energia primitiva, como ele diz, vai fazer o quê, pessoal? Matar. Vai fazer o que mais, pessoal? Roubar. E tudo que a Bíblia fala que eles fizeram nos textos bíblicos. Vez que a dizimação resultante dos cananeus, veja, e aqui ele fala que houve a dizimação dos cananeus. O Bright falou justamente o contrário que o tal do Rodrigo Silva tentou passar. Ele disse que os cananeus não foram todos exterminados, certo? Não foram. Aí ele cita que isso é uma figura de linguagem, como eu já falei. Aí fala da história de Mineptah, fala da Pera Moabita, ou Pera de Moabita, tá entendendo? E fala que tem aquelas referências que eu já falei para vocês, certo? Tentando passar a ideia de que existe uma figura de linguagem na Bíblia e que era comum naquelas culturas, que queria que na verdade, e essas figuras de linguagem, de nome hipérbole, não significavam aquilo que elas queriam dizer. Mas isso é mentira, eu já falei para vocês, já provei, certo? E o que foi que eu falei para vocês? Eu não disse que na Bíblia não existe figuras de linguagem. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem, de fato. Mas a figura de linguagem do tipo hipérbole que ele fala, que há na Bíblia, e do jeito que ele explica, é mentira. Essa é a questão. Porque a hipérbole que ele fala na Bíblia, ele tenta passar a ideia de que aquelas coisas não aconteceram. Mas hipérbole não é isso. Hipérbole não mente. Ou não, hipérbole não é a negação ou um fato mentido. Entendeu? Não, hipérbole simplesmente é dizer algo de forma enfatizada ou de forma, vamos dizer assim, elegante, certo? É um estilo de linguagem. É uma forma de dizer algo de uma maneira diferente, tá entendendo? Mas ele não é isso que ele tenta passar no vídeo. Ele tenta desmentir que os hebreus mataram pessoas, estupraram outras, roubaram terras que não eram deles. E aqui o Albright diz justamente o contrário. Que Albright diz que os hebreus eram um povo selvagem, então desmente essa história que eles tentam passar, que os hebreus eram um povo diferenciado. Isso é mentira, nas palavras de Albright. E um povo selvagem vai fazer justamente aquilo que eles fizeram nos relatos que eles falam. Outro ponto que o Albright disse que essa fúria implacável dos hebreus em matar aqueles povos resultou na dizimação dos cananeus. Ou seja, o Albright está dizendo que houve uma destruição total dos cananeus, o que desmente a tal das hipérboles que Rodrigo Silva afirma. Bom, mas como eu disse, as histórias da Bíblia são mentiras em sua maioria. A Bíblia é um livro histórico? É. Mas a maioria de suas histórias é mentira. Certo? Veja que esse Arthur Albright, como eu já falei para vocês, a Bíblia, quando diz que o Deus hebreu saiu matando todo mundo, é outra mentira. De fato. Por quê?
Porque nós vamos ver nos relatos bíblicos os hebreus fazendo acordos com os cananeus. Quando eles não conseguiam vencer os cananeus, eles faziam acordos, pessoal. Eles fechavam acordos militares. Não é isso que nós sabemos que os povos faziam? Então, quando esse Alberto fala que houve uma dizimação dos cananeus, é outra bobagem que ele fala. Tá entendendo? Por que ele fala essa bobagem, pessoal? Porque ele era crente. Então, ele vai querer defender, em parte, essas mentiradas da Bíblia. Aí vai tentar justificar as matanças que os hebreus fizeram dentro do texto bíblico, que o texto bíblico fala. Tá entendendo? Aí fala que houve uma dizimação dos cananeus. Mas não houve dizimação dos cananeus. Como eu falei, houve cananeus que os hebreus não puderam com poderio, pelo menos a passagem bíblica, as passagens bíblicas, né? Estou dizendo que essas bobagens todas aconteceram, certo? Estou dizendo que está no texto, nós interpretamos o texto e falamos do texto. Então o texto bíblico nos mostra que os hebreus fecharam acordos com alguns cananeus, quando eles não podiam lutar contra os cananeus, eles faziam acordos militares, fechavam acordos de paz com os cananeus. Estão entendendo? Então, essa falácia de Rodrigo Silva, trazer as palavras de Albright para defender suas teses, é um tiro no seu próprio pé, certo? É importante ainda notarmos que Albright chama os hebreus de primitivos selvagens. E essa declaração de Albright, diferentemente do que queria passar Rodrigo Silva, comprova o que sempre dizemos constantemente aqui. Os hebreus eram verdadeiros animais selvagens, pessoal. Um povo com tais características, desculpem, dei uma pulada aqui demais. Um povo com tais características, como as descritas por Albright, selvagem, dotado de energia primitiva, pode ser chamado de um povo de Deus? Um povo animalesco como esse poderia ter algum Deus majestoso, justo, pacífico em seu meio, impulsionando-os a agir como selvagens? Como é que havia um Deus entre os hebreus se Albright disse que eles eram um povo selvagem? Que Deus é esse que conduz um povo de forma selvagem? Estão entendendo, pessoal? É ou não é para rir? A grande autoridade em arqueologia, suscitada por Rodrigo Silva, acabou com todas as suas falácias. A própria declaração de Albright é uma bobagem, como eu já falei inicialmente. Só ignorantes como Rodrigo Silva e crentes em geral é que não veem. O Rodrigo Silva falou bobagem, o Albright falou bobagem, e os crentes todos compram a bobagem de Rodrigo Silva e compram a bobagem de Albright. Albright diz que os hebreus selvagens fizeram, né? Não fez, fizeram um bem ao monoteísmo, certo? Vou marcar aqui. Vocês ouviram o Rodrigo Silva falando as declarações de Albright. Eu as repeti aqui em escrito, mas vamos olhar novamente quando ele fala do monoteísmo. Que é outra bobagem que ele fala. Vejam. Foi uma sorte para o futuro monoteísmo, que os israelitas da conquista eram um povo selvagem, uma sorte para o monoteísmo, que eles eram um povo selvagem, dotado de energia primitiva e vontade implacável de existir. Todo povo era assim. Daqueles povos antigos eram assim, todos queriam existir. E para isso saía matando, roubando, pitando sete. Todos tinham energia primitiva e vontade de querer existir. Uma vez que, só que não sobreviveu, que não foram
os que não tiveram como existir, né? Tiveram meios, né? Uma vez que a dizimação resultante, veja, uma vez que a dizimação resultante dos cananeus impediu a fusão completa das duas culturas. Então, o Albright está dizendo que a dizimação dos cananeus serviu para que o monoteísmo existisse até os nossos dias, porque senão ocorreria uma fusão, né, entre aquelas duas culturas, ou seja, a cultura hebreia e a cultura cananeia. Que hoje nós já sabemos que a cultura cananeia e a cultura hebreia era a mesma coisa. Os hebreus eram semitas, os cananeus eram semitas, ou seja, eles comungavam dos mesmos pontos de vista. Certo? Eles tinham os mesmos, ou a maioria, dos costumes. Estão entendendo? Então, não tinha nada de culturas diferentes, certo? Que o monoteísmo impediu essa tal fusão. Conversa furada. Ignorância aqui do Albright, certo? A língua do hebreu, o hebreu e aqueles povos ali próximos falavam quase a mesma coisa. O ugarítico diz que é quase igual ao hebreu, o hebraico, com poucas variações. O, a, é, a língua moabita, midianita, que eram também bastante similares com as dos hebreus, ou seja, a cultura era praticamente a mesma, com quase nenhuma variação. Tá entendendo, pessoal? É conversa furada. Outro ponto que ele fala aqui é fusão completa das duas culturas, o que quase inevitável teria extinguido as normas de Javé. Veja, diz que se houvesse essa fusão entre as culturas dos cananeus com a cultura dos hebreus, poderia ter resultado na extinção das normas de Javé. Me diga quais são as normas de Javé? De diferente e especial, pessoal? Nenhuma. É falácia desse Albright. As normas de Javé é uma cópia descarada das normas que havia nas outras culturas, como Suméria, Babilônica, porque a Babilônia herdou da Suméria. As normas egípcias, muitas também, são parecidas com as normas dos babilônios, porque esses povos foram um conquistando os outros, entendendo? Então, muitas coisas vocês vão ver de similar entre essas culturas. Então, não tem nada de especial nas normas de Javé, que se houvesse essa fusão, ela seria extinta. Conversa furada, que norma de Javé? Javé. A um ponto onde a recuperação seria impossível. Que absurdo. Entenderam, pessoal? Quando ele fala da dizimação resultante dos cananeus e, e graças à energia primitiva dos hebreus não possibilitou a fusão dessas duas culturas, a cananeia e, e a hebreia, o que resultaria na extinção das normas de Javé. Absurdo, bobagem absoluta. Bom, a própria declaração de Albright é uma bobagem. Só ignorância como Rodrigo Silva e crentes em geral que não veem. Albright diz que os hebreus selvagens fizeram bem ao monoteísmo. Outra mentira. Bobagem. Bobagem. Gente ignorante fala uma estupidez dessa. Por quê? Só que os hebreus nunca lutaram e nunca quiseram monoteísmo algum, pessoal. Ele fala lá, né, o Albright, né, que graças à energia primitiva e à selvageria dos hebreus é que não se permitiu essa fusão. Como se os hebreus, o que ocasionou a preservação do monoteísmo e as normas de Javé. Isso é mentira, pessoal. Por quê? Porque os hebreus nunca lutaram, nunca quiseram monoteísmo algum. Tá entendendo? Os hebreus não lutavam pela implantação de normas morais benéficas para toda a humanidade. Mentira, isso é conversa furada. E norma de Javé? É ser disso que esse povo sempre foram politeístas. Os hebreus sempre foram politeístas. Como é que eles estavam lutando ali pela manutenção do monoteísmo e as normas de Javé? Conversa furada, ignorância pura. O monoteísmo que eles adotam mais tarde
não se deveu por causa das matanças que eles supostamente impuseram aos povos cananeus. Como lá o Brad tenta passar essa ideia, né? Que foi graças a essa energia selvagem deles que eles impediram essa fusão, e o que acarretaria a extinção das normas de Yahvé e o monoteísmo. Mentira! Os hebreus nunca lutaram por isso. As matanças que eles fizeram não foi por causa pela manutenção de normas civilizatórias originais desse Deus Yahvé. Eles nunca pregaram monoteísmo. Seu monoteísmo, digo, o monoteísmo dos hebreus, tardio, se deu por causa dos vexames, porque passaram em adorar deuses tão imprestáveis quanto os que eram adorados em Canaã. Foi esse motivo que levou os hebreus a adotar o monoteísmo mais tarde. Eles nunca, nas suas lendas, lutavam pelo ideal do monoteísmo, certo? Eles eram politeístas. Eles viviam em meio a um caldeirão de povos que eram politeístas. E é como sempre dizemos, os cristãos, quando tentam defender um Deus inexistente e um povo extremamente primitivo como os hebreus, só vão passar vergonha. E vão estar defendendo mentiras, certo? Serão desmentidos de forma tão vergonhosa, que necessitarão mentir. Como o parlador do arqueólogo. Só tem falácias, né? Poderíamos parar por aqui. Os argumentos falaciosos desse arqueólogo estão mais que refutados. Só ignorantes alienados que ainda virão remendar as bobagens de seu ídolo, como vieram uns 2 ou 3 crentes aqui no meu canal falar bobagem para mim. Percebam que o ignorante teólogo, chamo-o de ignorante, porque finge não conhecer os fatos, com o intuito de enganar, ou com o intuito de ganhar os reais ignorantes, os cristãos. Ele não é ignorante de fato, né? Esse Rodrigo Silva, ele usa do seu diploma para induzir os crentes, né, a acreditar, a continuar acreditando nessas bobagens que a Bíblia fala. E fazendo com que os crentes, em geral, os mais ignorantes, né, continuem nessa bolha de ignorância, se alimentando dessas mentiras, porque senão o sistema cai. E quem é que paga as palestras, né, os discursos de Rodrigo Silva? São os crentes, né? Se ele perde essa boquinha, vamos dizer assim, como é que ele sobrevive, né? O cara se formou, é formado em teologia, o cara dá curso de hebraico, tudo visando a manutenção das mentiras da Bíblia. Ele vai falar contrário. Ele vai falar de verdade o que ele aprendeu na arqueologia, que Javé é um Deus forjado, à sombra das outras divindades. Todos os deuses são similares em tudo. Todos os deuses são praticamente cópias de outros deuses, inclusive o Deus Javé. Ele vai falar isso. Ele vai falar que os hebreus nunca foram, sempre foram politeístas, e que seu monoteísmo, que a Bíblia apresenta, é um monoteísmo tardio, e que essas passagens que apresentam Javé como sendo Deus, o Deus tal, são inserções posteriores às tradições primitivas dos hebreus? Não vai, pessoal. Isso não rende lucro para ele. Isso não é interessante para ele. É por isso que vocês vão ver curso de arqueologia bíblica, curso de hebraico bíblico, sendo oferecidos por pastores, por escolas, por universidades. Ganham com isso. O negócio é manter essas mentiradas. Nós vamos ver muitos aí, essas igrejas formando um monte de arqueólogos para falar um monte de bobagem como esse aqui, para induzir outros a acreditarem.
Acredito que mais tarde vão forjar até provas de personagens bíblicos, aparecer escritos, um escrito ou outro, tentando corroborar a mentirada da Bíblia, um artefato forjado ali e acolá, porque esses crentes estão dominando, tá entendendo? Vários campos, com o intuito de manter essas mentiradas. É do interesse deles que a Bíblia permaneça no status que ela sempre teve, a palavra de Deus, palavra inspirada, tá entendendo? E isso é o ganha-pão desse pessoal. Bom, então percebo que os ignorantes, o ignorante teólogo eu chamo de ignorante porque finge não conhecer os fatos, com o intuito de ganhar os reais ignorantes, os cristãos. Esquece de que, ele, o ignorante, esquece de que em U se praticava tudo que se praticava em Canaã. Lembra que ele fala, né, mais tarde, né, que um dos motivos que já vai estar mandando matar todo mundo tal, ele mesmo se desmente, né, era que aquelas terras de Canaã era violenta, que os povos eram adorar vários deuses e que praticava sexo com animais, matava filhos em sacrifício, toda essa conversa toda, né? Ele tenta justificar agora assassinato por essa razão. Bom, só que em U era uma terra pagã de onde Abraão veio. Lá também se adorava vários deuses, se praticava sacrifício de animais, se praticava sacrifício de pessoas em nome dos deuses. Onde se adorava vários deuses, lá também sacrificavam pessoas e não se adorava o Deus primitivo Yahvé. Estão entendendo? Veja a fonte. Arqueólogos descobriram na antiga cidade de que diz que Abraão veio, e que o arqueólogo diz que Yahvé estava tirando ele de lá porque era uma cidade violenta, né? Arqueólogos descobriram na antiga cidade de situado no território que hoje corresponde ao Iraque, uma estrutura chamada o Grande Poço da Morte, datado em cerca de 4,6 mil anos. Bem antigo, mais antigo que os relatos mentirosos da Bíblia. Nesse poço foram encontrados os corpos de 68 mulheres e 6 homens sacrificados, juntamente com inúmeras oferendas na forma de tesouros e estatuetas adornadas com pedras preciosas. E os cientistas argumentam que esse local era usado para sepultar os governantes de Ur. Um grande poço da morte na antiga cidade de Ur, no atual Iraque, contém os restos mortais de 68 mulheres e 6 homens, muitos dos quais parecem ter sido sacrificados. Com cerca de 4.600 anos, uma variedade de tesouros fantásticos, incluindo uma estatueta conhecida como Carneiro no Bosque, que é feita de prata, concha, ouro, lápis lazuli, né, e cornalina, foram encontrados na Cova da Morte. Os arqueólogos acreditam que o fosso foi usado para enterrar os governantes de Ur. Tá vendo? Não era só lá em Canaã que se praticava sacrifício de animais, de pessoas e coisa do tipo. Não, lá em Ur, onde Abraão saiu, também se praticava. Como eu disse, não tinha diferença de lugar menos violento, mais violento que outro, não. As práticas eram similares em tudo que era lugar por aquelas regiões. Egito. Arqueólogos encontram indivíduos, no caso encontraram, né? Indivíduos, né? Eu copiei o texto, né? Então, aqui, bom, tá lá assim, né? Arqueólogos encontram indivíduos que foram sacrificados no interior de tumbas de faraós, mas a prática foi caindo em desuso com o passar do tempo. E na época em que as grandes pirâmides foram construídas, há cerca de 4.500 anos, os rituais já não eram mais realizados. Ou seja, mostrando que no Egito também se praticava o sacrifício de pessoas. Toda divindade, em tudo que é lugar que elas supostamente foram adoradas, houve sacrifício de pessoas, de animais, em favor delas, pessoal.
Não tinha lugar menos violento que não se praticasse essas coisas. Aqui é a fonte, viu, pessoal? Mega Curioso e Live Science. Estão vendo? Se os cananeus eram violentos porque sacrificavam seus filhos, os outros povos também o eram. Poderíamos citar vários outros povos muito mais antigos que os hebreus que praticavam tudo isso, que o arqueólogo parlador diz ser algo exclusivo dos cananeus. Não adianta, cristãos, os argumentos que vocês dizem são mentiras. A história, de forma a acabar o próprio texto bíblico, desmente suas crenças mentirosas, com o intuito de inocentar um Deus monstruoso, asqueroso, que fora criado por um povo num estado de extrema selvageria e primitividade, conforme atestado pelo brilhante arqueólogo Albright, invocado como defesa por Rodrigo Silva. Entenderam, pessoal? Quer dizer, entendeu, pessoal? É isso aí. Conversa furada dos cristãos em defender um livro primitivo, asqueroso, tão primitivo quanto o Deus, né, que diz existir em suas páginas. É tudo conversa furada, tudo falácia. A terra de Canaã nunca foi menos violenta que Ur, tá entendendo? Não havia lugar naquela região, para aquelas regiões, que se pudesse dizer que havia menos violência que outra, certo? É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até o próximo vídeo. Sim, como eu disse, vou trazer uma outra fala desse pastor, ainda nesse vídeo que ele tem na internet, porque Deus mandou matar, em que eu mostrar outros pontos da fala dele, que é uma outra mentira, falácia, né? Com o intuito de enganar aqueles que leem muito pouco a Bíblia e têm muito pouco conhecimento da arqueologia e da história, certo? Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima, pessoal.